Um quis, tá? Coloca aí, tá? Mas não vai prejudicar você não, só vai ajudar o quis. Tá? Número 1, só para lembrar. É um método para a gente reforçar, tá ok? Primeiro, número 1, certo? Onde foi escrita a carta de Tiago? Só isso. Número 1, onde foi escrita, qual o local que foi escrita a carta de Tiago? Tá bom? Então, local, carta Tiago. 2, tá? Qual a primeira carta escrita no Novo Testamento? Qual a primeira carta escrita no Novo Testamento? E qual faixa de ano? Tá ok? Qual a primeira carta? Do Novo Testamento e aproximadamente os anos. Ou seja, a faixa de tanto a tanto. Bem simples. Terceiro, correto? Quem é autor da carta de Tiago? Autor. Quem escreveu? Carta de Tiago. Quarto, o que ele era? Cinco, tá? 6, 5, né? Qual é o parentesco de Tiago com Jesus? 5, parentesco, ele era pai, ele era primo, sobrinho, não tinha nenhum parentesco. Qual é o parentesco? Parentesco com Jesus Cristo. Correto? Sexto, se você chegou, eu esqueci, se você chegou no horário, você ganha 1 ponto, coloca aí. Se você não chegou, você coloca 0. Tá? Chegou no horário, tem que chegar 5 minutos antes. Tá? É com você e com o papai. Horário. 7. Qual era o império que dominava quando foi feita a carta de Tiago? Qual o império? Qual o império? Na carta de Tiago, que ele estava vivendo, tá ok? Na carta que ele escreveu, qual é o império que estava dominando o local onde ele estava? Ele estava sob domínio de que império? 8. Certo? 8. O confins, a palavra de Deus fala, né? Uma das últimas palavras de Jesus foi: vão, ide para todos os lugares, né? Jerusalém, Samaria, Judeia e aos confins do mundo anunciar a palavra. Qual era esse confim do mundo? Qual era o confim do mundo? Nove. Não é o império. O que significa o confim do mundo? Que lugar era esse? Tá ok? Império tem a ver com 7. Nona. Como o Tiago fala para tu vencer a provação e a tentação? O que Tiago fala? Tiago fala para você vencer a provação e tentação. 10, certo? 10. Provação. A provação, que são situações difíceis que acontecem na nossa vida, são provocadas pelo diabo, falso ou verdadeiro? Tá? As provações. Provações, dificuldades, certo? São provocadas pelo diabo.
falso ou verdadeiro. Tá ok? Terminou. Pode passar aí, por favor, para outra pessoa. Tá bom? Rapidinho. Passa para outra pessoa para corrigir. Tá ok? Vamos lá. Você vai corrigir, tá bom? Tá? Acabou. Passa para outra pessoa. Passa para outra... Já passou? Passou, Dino? Passa aí. Rapidinho. Passou? Passou? Tá jóia. Tá. Não, você pode trocar com qualquer outra pessoa. Dona Andéia, trocou, Dona Andéia? Ok, vamos lá. Vamos lá. Resposta. Qual a primeira carta? Qual a primeira resposta? Qual é a primeira carta escrita no Novo Testamento? Ah, desculpe. Qual é o local que foi escrita a carta de Tiago? Coríntios. Ô, Paizinho amado. Misericórdia. Passou longe. Tá ok? Vou colocar só o J para se lembrar, igual de Jesus. Tá ok? Segundo, qual é a primeira carta do Novo Testamento? Qual a primeira carta? Tiago. Tiago. Tá? Qual é o autor da carta? Tiago. O que ele era? Aí é parentesco. O que ele era? Pastor da igreja de Jerusalém. Pastor da igreja de Jerusalém. Tá ok? Quinto, qual era o parentesco com Jesus Cristo? Irmão. Vai, meu irmão. Meu irmão. Irmão. Colocar irmão. Para os outros, meu irmão. Pronto. Não tem problema nenhum. Certo? O que mais? Chegou no horário. Quem chegou no horário 5 minutos antes, ganhou um ponto. Tá ok? 7. Qual o império que dominava na época que o Tiago fez essa carta? Romanos. Romanos. Qual a faixa de anos que a carta foi escrita? Que 1400, meu irmão? Século I? Pelo amor de Deus. Hã? E 45, 48. Perfeito. Não, século I é muito aberto. Tem faixa de anos. Tá? Século tem 100 anos. Né? Então, vamos lá. 8º. Qual era o confim do mundo? Qual era esse todo lugar? Tinha Brasil nessa época? Tinha, então. Está em todo lugar. Gente, eu falei aqui, ofertei isso aqui, eu pedi perdão porque eu não trouxe o mapa. Mar Mediterrâneo. Tiago, o que Tiago fala para nós vencermos a provação e a tentação? Vamos lá, pergunta que não quer calar. O que nós estudamos? Qual o capítulo que nós estudamos na aula passada? Então tem que perguntar a resposta no 1, meu filho. Tá? Onde que fala que tem provação? No 1. Onde fala que é tentação? No 1. Logo no início. Então, ele fala, temos que buscar sabedoria de Deus e a palavra. A sabedoria do Senhor é o Espírito do Senhor. No capítulo 3 de Provérbios, aquele que busca a sabedoria, busca o Espírito de Senhor, de Deus, de Jesus. Então, para você vencer aqui a provação e tentação, tu tem que ter sabedoria do Senhor, que é igual ao Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, mais a palavra. Com essa equação aqui, tu mata qualquer situação. Tá? 10. Provação, dificuldades são provocadas pelo diabo. Falso ou verdadeiro? Por que falso? Olha, eu botei F, né? Hã? Não, essa resposta não é. Por que é verdadeiro, por que é falso? Vocês falaram falso, está certo. Hã? Quem tenta, provação é uma coisa, resposta. Eu falei provação, cadê aqui?
Provação. Então é só provação, tá? Só falei provação aqui. Provação, tá certo. Dificuldades são provocados pelo diabo? Falso. Deus não faz provação. Deus faz provação. O diabo faz tentação. Tiago, tá bom? Essa é a resposta. Tá ok? É falso. Tá bom? Quem fez de 1 a 10, coloca 10. Quem fez 8, coloca 8. Coloca já nota. Eu não vou nem corrigir. Tá bom? Fabi, pega isso aí, Fabi, por favor. Tá? Não, você corrige aí, a pessoa aí. A pessoa acertou 6 questões, é 6. Acertou 5, 5. Acertou tudo. Tá? Travou de novo aqui. Pronto. Vamos lá. Pss. Olhem para cá aqui, ó. Pss. Gente, vocês leram isso aqui no como é que se fala? No Serib? Vou passar muito rápido, tá bom? Então é o seguinte, aqui tem a evolução dos domínios que foram em cima daquela região. Qual a região que eu estou falando? Qual a região? Mediterrâneo, toda aquela parte lá que era desenvolvida naquela época, no século I, antes de Jesus. Por exemplo, aqui foi 700, 800 anos de Jesus, antes de Jesus. Aqui na Babilônia foi em torno de 500 anos, 520 anos antes de Jesus. Aí os gregos chegaram um pouquinho antes de Jesus, mas depois ficaram muito tempo no período de Jesus, século I, tá ok? Então, esses sucessivos domínios, guerras, provocaram muita morte, provocaram muito filhos sem pai, sem mãe, provocaram muitas viúvas, porque lá era guerra com muita facilidade, entendeu? Então, tudo isso fez com que os judeus que ficavam lá na Judéia, lá naquela área palestina, ou então Canaã, começaram a se espalhar para o mundo todo. Quando chegaram os romanos, já tinha bem se fala, na sinagoga, já na Babilônia já tinha sinagoga, para vocês terem uma ideia. Então, quando você vai no Império Romano, no continente americano, no continente asiático, no continente europeu e no continente africano, que fica ao redor do mar Mediterrâneo, em cada lugar desse tinha sinagoga. O que é sinagoga? Era o lugar que o judeu tinha para aprender e ensinar a palavra de Deus, que é o Torá, tá ok? Tá joia? Então, isso aí é chamado diáspora. O que é diáspora? É o movimento do judeu espalhado no mundo todo. Quais são os objetivos da carta? 3 objetivos. O objetivo é a igreja estar unida, certo? Outro objetivo é documentar por escrito, para as pessoas aprenderem a mesma coisa. Terceiro, ter o objetivo que somos novas criaturas, tá ok? O velho homem foi soterrado e agora somos novas pessoas, como fala em Coríntios, tá ok? E isso tem a ver com ensinamento, que é instrução, doutrina. O que é doutrina? É instrução, é ensino, tá ok? Não há como você viver a sua fé se você não conhecer a doutrina da sua fé. É a mesma coisa o cara assim, eu sou católico, mas por que eu sou católico? Não sei, entendeu? Vamos lá. Então, assim, podemos afirmar que o propósito para o mundo, então, de todas as cartas eram, primeiro, unificar a igreja, certo? Sem distinção entre um judeu e o gentio. Ah, tinha 2 igrejas, a igreja do gentio com Paulo, a igreja de Jerusalém com Tiago, não, uma igreja só, ok? Tanto é que teve o concílio lá em Atos capítulo 15, que falou sobre isso, das diferenças, né? Porque o judeu, no início, queria que todo mundo, para aceitar Cristo, fosse seguir as leis do judaísmo, coisa que está errada. Olha a carta que fala muito sobre isso, Gálatas, justificação pela fé. Segundo, documentar por escrito a teologia, doutrinária e prática. Como é que a igreja vai praticar teologia se não tem nada escrito? Por isso que temos a palavra de Deus. Não há como você estar numa igreja e a igreja não se pautar pela palavra. Tá? Terceiro, ensinar as pessoas a viverem como seguidores de Cristo.
em um mundo pagão e hostil, e cada vez mais pagão. Antigamente o cara era pagão porque não sabia nada. Hoje o cara é pagão porque sabe, mas não quer aceitar. Hoje a aula começa com esse título, né? Fé verdadeira transforma. A aula hoje, vamos agora abaixar aqui. Opa, estou pensando que estava preso no fio. Aqui, ó, agora eu estou preparado. Olhe bem, vamos revisar um pouco de geografia, certo? Aonde, eu estou sem aquele negócio de apontar, tá ok? Onde é o Brasil? Bem aqui, né, o Brasil, correto? Estados Unidos aqui, Canadá aqui, mas quando nós estamos falando da palavra de Deus, tudo aconteceu aqui, ó. Aqui é o mar Mediterrâneo. Aí nós estamos falando um pouquinho da Ásia, aqui um pouquinho da África, porque o Egito fica na África, tá ok? Estão falando também da Europa, olha aqui a bota, tá vendo aqui uma pequena bota, formato de uma bota, aí é a Itália, tá ok? Vamos dar um zoom nisso aí, tá ok? Bom, abrindo aí, isso que chamam do mar Mediterrâneo, você está apontando para cá, aqui ó, a bota aqui ó, tá? Aqui o mar Mediterrâneo, aqui Chipre, aqui está a Judéia, Israel, aqui está as províncias, tudinho aqui, tá? Abrindo mais aí, temos um mapa vetorizado, tá ok? Aí, deixa eu ver aqui. Railan, me ajuda aqui, Railan. Railan, tá? E Jânio, tá melhor, Jânio? Pode ajudar? Os dois aqui. Um para a esquerda, outro para a direita. Vai apontando só o dedo, tá ok? Só o dedo. Jane, aponta onde está a parte da Palestina, Judéia, rapidinho. Rapidinho. Aponta, aí, tá. Aponta agora na tua opinião, Railan. Exato. Aqui é Judéia, aqui é o Mar Morto, aqui essa linha de azul é a água, é o Rio Jordão. Tá ok? Aqui é o Mar da Galileia. Então, essa região aqui, qual é essa região? Palestina, ou então Canaã, ou então Judéia, tá ok? Então, segura aqui, coloca o teu dedo aqui, ó, Jerusalém. Jerusalém fica mais ou menos aonde? Para ajudar. Fica bem aqui, ó, um pouquinho antes, tá ok? Do Mar Morto. O mapa tem que estar na memória. Se você, tá ok? Tu tá bem. Agora, aponta onde era o local que fazia o maior domínio do mundo, que era Roma, né? Onde está Roma, que é a capital número 1? Tá certo, aí mesmo. Aí não tem a bota, essa parte não é uma bota aí, ó, tá vendo uma bota? Meio inclinada, essa bota aqui. Então aqui é a Itália, certo? Roma está por aqui, ó, onde eu estou aqui, ó, bem aqui, tá joia? Já veja isso. Agora ficou fácil para ti, onde é Chipre? Não é Chico, Chipre. Chipre, ilha de Chipre. Ilha de Chipre. Ilha, uma dica para ti, uma ilha. Onde é Chipre? Railan. Dona, por favor, me ajude aqui, seu marido. Aponte onde é. Aponte, só rapidinho por causa do tempo, nós temos 75 minutos. Entendeu? Vamos lá. Fica mais difícil, porque o nosso lado da tudo. Chipre, onde é que é o Chipre? Aí eu me lembro, Emily, estudo passivo, estudo ativo. Estudo passivo é uma coisa, o estudo ativo tem que fazer. Aponta, Emily e Tayane, onde é Chipre? Sabe? Não, então vamos lá. Jerusalém é aqui? Sim? Certo? Sim. Primeira viagem vai com Chipre, né? Então Chipre é aqui. É uma ilha. Tá ok? Tá bom? Onde é que fica a Síria? Para cá. Onde é que fica a Galácia? Para cá. Onde é que fica a Grécia? Para cá. Onde fica a Macedônia? Para cá. Onde é que fica Corinto? Para cá. Ó, esse pedacinho de terra que liga a água para os dois lados é Corinto. Ou Coríntios, né? Certo? Então, todas essas terras aqui foram dominadas, obrigado, tá bom?
Todas as terras, é importante às vezes você olhar o mapa sem nome para você saber onde é que é. Esse é exercício, tá bom? Pode ser questão de prova. Aí você vai, agora, clicando, fica melhor. Não fica melhor? Fica ou não fica? Fica. Aí nós temos aqui Jerusalém, como eu falei. Aqui tinha parte da Judéia, mais em parte da Síria, mais em parte da Galácia, a Ásia, que são as províncias. Os romanos, é muito importante essa palavra província. O romano dominava uma certa área grande e colocava essa área como província, botava um governador ou um rei, assim como tem a província da Judéia. Tem a província da Galácia, tem a província da Ásia, da Acaia, da Macedônia, e Roma está lá. Tá ok? Então, só eu vou apontando e vocês vão dizendo. O que é isso aqui, essa água todinha, o que é? Mais alto. Ele é pequeno ou grande? Então, tanto é que na Bíblia ele fala que o mar grande, se você ouvir na Bíblia escrito mar grande, é a mesma coisa do mar Mediterrâneo. Também ele chamava mar nosso, porque quem dominava todo o império, o mar era do cara. Por isso que a marinha era importante. Os gregos tinham marinha, os romanos tinham marinha, tinham barcos, o Egito também tinha, porque com os barcos eles podiam atravessar e atacar. Quem acabou invadindo Roma e derrotando Roma foi os vikings, tá ok? Pelo mar Mediterrâneo. Continuando. Aí aqui para cá o que é, pessoal? Aqui para cá o quê? Qual é o país aqui onde tem a bota? Itália, perfeito. Aqui, onde tem a Macedônia, hoje, qual é o país hoje? Grécia, tá ok? Aqui, qual é o país que nós temos por aqui? Aqui é Síria, né? Qual é o país que nós temos hoje aqui? Síria, continua sendo Síria. Iraque mais para cá, né? Ou para cá para cima. Aqui é Turquia. Turquia, tá bom? No mapa novo. Aqui embaixo o quê? A África. Aqui um pouco é a Ásia, tá? E aqui para cima o que é? Europa. Essa é a revisão, tá ok? Essas cidades aqui são importantes. Antioquia da Síria, que eu esqueci, se lembra? Aí falaram que era Antioquia da Pisídia. Eu falei, me enganaram, ô paizinho amado. Então, da onde Paulo saiu? Da Antioquia da? Todo mundo junto. Da onde Paulo saiu? Aí Paulo sai. Daqui vai para onde? Vai para cá, para Seleucia, depois vai para Salamina, depois vai para Pafos, depois vai para Perge, depois vai para Antioquia da Pisídia, depois vai para Listra, Icônio, Derbe, Atalaia e volta de novo para Antioquia da Síria. Tá bom? Vamos ver como é que ficou melhor agora. Vamos ampliar isso aí. Tá ok? Iago, vem cá. Rapidinho, Iago. Por causa do tempo. Iago. Tá? Toda vez que vocês querem aprender mapa, tira tudinho e fica mentalizando onde é que é o país e compara com o mapa atual. Aí fica fácil. Tá? Aponta onde tem 2 igrejas de Jesus Cristo aí. No século I. Aponta com o dedo. Aponta. Uma e a outra. Bora? Aí mesmo. Primeira igreja. Aqui. Tá igual meu computador, não funciona mais nada. A primeira igreja é onde? Jerusalém. Aí o pessoal foi espalhado, né? Aí depois teve a igreja Antioquia da Síria. Então, aqui estava quem? O pastor quem? Paulo? Tiago. Aí daqui estava quem? Paulo, Barnabé. Então, através de lá, de Antioquia, da Síria, foi feita a primeira viagem missionária. Agora, todo mundo junto. Paulo saiu da onde? Foi para onde? Depois foi? Salamina. Depois? Perge. Depois? Antioquia da Pisídia. Vi aqui. Depois foi para onde?
Mais alto. Depois? 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 Atalaia. Depois? Pronto, vocês já viajaram. Obrigado, mano. Tá ok? Tá? Tá aí agora. Certo? Railton, vamos lá, rápido, rápido, tempo. Me ajuda aí, até novo. Pula aqui isso aí para não cair. Aponta com o dedo, fala pessoal. Pessoal, primeira viagem foi aonde? Conta o dedo. Ajuda ele, pessoal. Você vai dar aula agora. Vamos lá, pessoal. Pessoal, onde foi a segunda? Onde foram depois? Primeira. Qual foi a segunda? Para onde eles foram? Selêcia. Ixi, passou direto. E a terceira? Para onde foram? E a quarta? Para onde é que vai daqui? A quinta? Ajuda aí, pessoal. E a sexta? Depois? Listra. Depois? E eu vou voltar de novo. Ó, eu vou dar 3 brindes agora, certo? Vou tentar. Gente, eu ia trazer outras 3 laranjas. Essa aqui, eu nunca comi hoje. É laranja orgânica, sem nenhum tratamento químico nem nada. Tudo natural, tá ok? Então, vou dar uma pro Jânio, tá? Uma para você, outra pro Railan, tá ok? Tá joia? Vamos lá. Agora a gente vai começar em Tiago, tá? Onde a gente parou, que é lá em capítulo 1, não fiz todo o capítulo 1, a gente vai correr um pouquinho. Paramos no 15, né? Vamos lá, 15. Aí eu falei da tentação, então o desejo concebido dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Tiago está dando o processo do pecado aí. Ele está ticando o pecado, como o pecado acontece. Qual é, uma pergunta aí, qual é o aliado que Tiago fala do pecado? Não. Não. Ele fala. Certo? Ele fala que esse aliado que nós temos, a tentação tem 2 polos. Antes que eu esqueça, tá aqui, ó, olha aqui, ó. Olha para os pincel aqui, não tem transparência para isso. Vamos supor que aqui tem a tentação. Um polo é o polo externo, tá ok? A tentação vindo de fora. Outro polo é o polo dentro de mim, tá ok? É importante saber disso. Nós temos a natureza pecaminosa, porque um dos aliados do pecado mora dentro de nós, que é o nosso coração e nossas vontades, ok? E o outro, o polo do pecado, são as circunstâncias externas que o cara vê uma pessoa, vê um objeto, quer roubar, quer enganar, ele vê alguma coisa, aí quer possuir, quer cobiçar. Então, um estímulo externo e a parte interna. Jesus foi tentado, mas Jesus não tem 2 polos. A tentação de Jesus não tem de natureza pecaminosa, porque a natureza de Jesus não é igual à natureza do homem. Então, a tentação de Jesus foi uma tentação externa, direta do diabo, mas não foi interna. Deu para entender? Deu para entender? Captaram essa ideia? Legal. Tá? Fechou aí? Fechou aí? Então, vamos continuando. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ele bate direto que nós não devemos ser inconstantes. Por que sombra é inconstante? De acordo com o movimento do Sol, a sombra se movimenta, né? Maior e menor. Então, a sombra, ela não é fixa, ela não é constante. Tem hora que a sombra some, que é o caso da noite. Então, a gente não pode ser inconstante. É isso que ele está querendo dizer aqui. Verso 18. Por sua decisão de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, ele está falando do nascimento. O novo nascimento, né?
a fim de sermos com que os primeiros frutos de tudo que ele criou, para glorificar ele. Verso 19. Meus amados irmãos, tenho isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Uma das coisas que a gente vai ver é exatamente isso aí, que está no texto. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tá ok? 1,19, onde eu estou aqui. Tá? O que é a palavra-chave aí? Religião, ele fala depois. O vento está voltando para Hebreus. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-los. Se não tiver palavra implantada, você não vai conseguir. Tá ok? Outra, seja praticante da palavra e não ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois olha para si mesmo e sai e logo esquece a sua aparência. O que acontece? A Bíblia nos reflete quem nós somos. A Bíblia nos confronta quando nós estamos pecando. Quando você está pecado, você foge às vezes da palavra. Quando você está pecando, você foge do culto. Quando você não está vivendo aquilo, você não quer mais ouvir aquilo. Ou seja, é como se você estivesse vendo uma coisa e esquecia. Ele está falando que a palavra é um espelho. Em outras palavras. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, se tivesse aí eu botaria uma música, né, aquela música que traz a liberdade, mas essa liberdade não é a liberdade que fala da liberdade da lei do Antigo Testamento, mas a liberdade é a lei de Cristo, que dá a liberdade, porque ele que está em Cristo, já não há mais nenhuma condenação nele, porque Cristo já pagou tudo, tá? E persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu. O que é perseverar? Sem perseverança, a gente não vai conseguir. A perseverança é fruto do Espírito Santo. Faz parte da fé. Tá? Não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tudo isso, a pessoa fala assim, estou infeliz, tem alguma coisa errada com a sua vida. Porque aquele que está, Deus é fiel no que ele fala. E se aquilo que ele falou, tu está fazendo, não há como você não deixar de ser feliz. Está entendendo, Emily? Ele fala assim, mas o homem que olha atentamente, que observa a lei perfeita, certo? Que traz a liberdade, que é Cristo Jesus, persevera na prática dos mandamentos de Cristo, certo? Não esquecendo o que ouviu de Cristo, mas praticando o que Cristo pediu para fazer, será feliz naquilo que fizer. Tá? Se alguém se considera religioso, por isso tem religião aqui, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Você lembra que eu falei que a pior mentira é mentir a si próprio? Você pode até controlar a mentira para terceiros. Ah, tu chegou atrasado? Cheguei. Ah, tu comeu hoje? Comi. Tu comeu hoje? Não, não comi. Mas quando chega para você falar alguma coisa sua que você não faz, às vezes é difícil. Você mente a si próprio. Sua religião não tem valor nenhum. Ele fala, se você engana a si próprio, aquilo que você vive é falso. Isso é falso e não é verdadeiro. Resumindo, esse livro, ele distingue aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. Ele fala de uma forma bem direta, bem prática, praticamente sem nenhuma alegoria complicada. Ele é muito prático, o livro de Tiago. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Ou seja, por que ele está falando isso? Porque naquela época tinha muita criança sem pai e sem mãe. Mas muita mesmo, porque tinha muita guerra. Tinha, os caras que iam para a guerra eram os homens. E tinha muita viúva, porque o marido morria. Então, há uma quantidade muito grande. Tanto é que em Atos fala que as viúvas dos gentis estavam em posição inferior, porque a ajuda, às vezes, ia mais para o pessoal judeu. Aí Pedro falou assim, reuniu com os apóstolos,
assim, escolheram líderes honestos para cuidar dessa parte, porque a preocupação maior, a prioridade qual era? A palavra, espalhar o evangelho. Mas tem que ter, igreja não pode olhar o próximo, olhar o seu irmão, passando uma situação difícil, né? E fica, por isso que a palavra de Deus fala que aquele que é irmão de Cristo, filho de Cristo, não fica na rua pedindo, mendigando, não fica, porque tem uma família para cuidar. Isso é básico, tá? Então acabamos aqui, não, falta mais um, nas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo, tá ok? Então essa termina a primeira aula e vamos embora ver se a gente consegue finalizar, tá? Palavra-chave aí é religião. O que é religião? Aí é geralmente caracterizada pela crença na existência de um poder ou um princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência, tá? A palavra religião vem do latim religare, que significa religar ao homem a Deus, tá? Em outras palavras, religião, numa crença específica, entende-se que tem alguém acima de nós, com um poder sobrenatural que rege o destino da sua vida. E você deve respeitar e obedecer. Isso é religião. Então, o que é religião? Acabei de falar. Tiago fala muito do que nós estamos pronunciando com a boca, com a língua, né? Tiago fala que a comunicação, a nossa língua, a fala, pega o dedo aqui, ó, a fala, o Tiago está falando da fala. A palavra de Deus fala muito sobre isso aqui, fala. O que tu fala é que está cheio o teu coração, na realidade é a tua mente, né? Então, estudar a maneira adequada de um crente usar um instrumento maravilhoso, que é a fala, mas ao mesmo tempo potencialmente perigoso, a fala. Este assunto está interligado à temática da verdadeira religião que agrada a Deus. Será se Deus se agrada com atitude, exemplo, quando eu estava lá em São Paulo, algum tempo atrás, o pastor Jonas estava fazendo uma série de pregações, não sei quantas, 3, 4, 5, não sei, sobre o que o crente deve falar. Aí eu falei com a Leila, né? A Leila estava doente, foi até o médico segunda-feira. Aí ela falou, eu acho que eu piorei porque eu fui lá na igreja do povo e o pastor Jonas estava ausente e estamos falando sobre o que o crente deve falar. Entendeu? Então, a série continuou, tá? E, coincidentemente, na graça de Deus, nós estamos falando exatamente desse assunto. O que o crente deve falar? É o que Tiago está falando isso. Tá? Então, o esboço da aula hoje estejam prontos para ouvir e tardio para falar. Tiago 19:20, acabamos de ler. Tá? Praticante e não apenas ouvinte da palavra. Tá, ok? Que a gente vai falar no capítulo 2. Tá? Capítulo 2 fala assim, meus irmãos, capítulo 2, leiam por favor. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando com parcialidade. Suponha uma reunião de vocês entre o homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fica em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho meus pés, não estarão fazendo discriminação? Fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos de Deus, do mundo, né? Repetindo, desculpe, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, não são eles que os arrastam para os tribunais, não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, que ele está, vou parar aqui, o que ele está falando assim? Ora, se Deus fala para a gente tratar todo mundo bem, certo? Sem discriminação, você não está praticando a palavra. Se você está num grupinho, onde um grupinho é